Vocês, pode sentar, irmãos, pode sentar, que bom ver você aqui, disposto a ouvir, a aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje nós começamos série nova. Talvez não é uma série que muitas pessoas gostariam de ouvir, mas é uma série tão necessária que precisamos ouvir. Porque se nós não entendemos o pecado, não entendemos a condição que nós estávamos, nós comprometemos a nossa caminhada. Se não entendemos a posição que nós estamos ou estávamos, nós não compreendemos como devemos caminhar de fato com Deus. Então, hoje nós começamos a nova série diagnosticando o pecado. E sabemos nós que quando nós queremos um diagnóstico físico, nós vamos a vários lugares, vamos a médicos. Às vezes vamos a mais de um médico, porque queremos saber aquilo que precisamos tratar. E irmos para um médico, muitas das vezes tiramos sangue, acordamos cedo, tiramos o sangue, ficamos em jejum para tirar o sangue. Todo esforço necessário nós fazemos, porque queremos um diagnóstico a respeito da nossa saúde, a respeito do nosso corpo. Fazemos de tudo para que nós possamos ter esse diagnóstico. E diante do diagnóstico, não existe um remédio diante desse diagnóstico. Então o que eu quero falar para você hoje, mais ainda tem que ser em relação à minha vida espiritual. Se a minha vida física, eu busco por um diagnóstico, para que assim eu possa me posicionar e alcançar o remédio necessário, muito mais a minha vida espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. Talvez para muitos lugares evitam de falar isso porque é um assunto que não traz mídia, não traz seguidores, mas um assunto tão necessário na igreja. Porque hoje estão querendo maquiar o pecado, estão querendo colocar um vestido no pecado e falar: pecado, quanto você é bonito. Estão querendo distorcer de alguma forma o pecado, para que o pecado entre nas denominações e destrua, como infelizmente alguns lugares tem acontecido isso. Mas que na nossa vida precisamos compreender de fato o pecado e de fato entender a sua origem e assim nos desviarmos, não vivermos no pecado. Então hoje nós vamos falar sobre o pecado, sobre a sua origem, sobre o seu princípio, e precisamos entender e nos posicionar a respeito disso. Porque, como eu falei, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada, sim, está ligada ao nosso entendimento de pecado. Porque se nós não entendemos o pecado, fazemos coisas que são pecado e achamos que está tudo bem. Achamos que não tem problema, porque o fulano faz, o outro também faz. Então que nessa noite nós possamos entender o pecado, para que assim nós possamos de fato mergulhar na graça de Deus. Porque quando nós entendemos o pecado, nós entendemos também o quanto a graça é importante em nossa vida. A primeira coisa que precisamos entender, que o pecado não é só uma falha. O pecado não é uma falha, um erro, como todo mundo fala, somente um erro. Não é só isso. Porque um erro é aquela pessoa que tenta acertar, mas erra. O pecado em si, o pecado intencional, que eu digo, que a pessoa quer pecar, não é um erro, é uma escolha. Então entendemos que o pecado não está ligado somente a um erro, mas é uma escolha da pessoa. Porque quando a pessoa erra, é que ela quer acertar, mas ela acaba errando. Mas quando ela intencionalmente peca, não é um erro, não é uma faltinha com Deus, é uma afronta a Deus. O pecado não é um errinho com Deus, é uma afronta. Eu estou afrontando a Deus quando o meu pecado é um pecado intencional. Eu sei que é errado, eu sei que é pecado, mas eu continuo me posicionando quanto a isso. Eu sei que parece duro de ouvir, mas é essa a realidade do pecado. O pecado me afasta a Deus, o pecado me afasta de Deus. E eu preciso entender, na minha vida, será que eu tenho esse entendimento de pecado? Então hoje nós vamos começar essa série. Entendemos que o pecado ele teve uma origem, e nós vamos falar dessa origem do pecado, para que nós possamos compreender melhor sobre isso. Entendemos que a origem do pecado foi nos céus.
Aí você me pergunta, mas como assim a origem do pecado foi nos céus? Nós entendemos a história que um anjo deixou o orgulho entrar em seu coração, queria ser mais, e ele caiu. Então ali nós começamos uma origem. Quando veio a humanidade, já existia o pecado em si. Adão foi apenas a porta de entrada para a humanidade. Mas o pecado em si, original, já se existia. Então entendemos que ali começou o pecado. Talvez para muitos lugares, para muitos cientistas, filósofos, o pecado é apenas uma coisa da mente. O pecado é apenas algo que é ilusão. É algo que as denominações influenciam a pessoa. É um peso humano. E não, o pecado é uma afronta a Deus. E precisamos compreender isso. Então, entendemos que o pecado em si, o pecado ele é real. Ele não é somente uma falácia de alguém. E o pecado me afasta de Deus. Então, nós precisamos entender essa origem. A origem do pecado veio através de um anjo que caiu, e ali nós temos o início da origem. Mas vamos compreender um pouco mais isso. Talvez tem muitas teorias a respeito disso, teorias filosóficas, teorias teológicas, teorias de pessoas que acreditam que o pecado não tem nada a ver, que o pecado foi Deus que criou para que houvesse depois a redenção, e não tem nada a ver com isso. Então eu quero ler alguns textos que nós vamos embasar quanto a respeito disso. Gostaria que você lesse Apocalipse, capítulo 4, verso 11 primeiro, e aqui nós vamos embasar nosso estudo. Um dos versículos, né? Capítulo 4, verso 11. Apocalipse 4, 11. Capítulo 4, verso 11. Ela diz o seguinte, ó: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porquanto Tu és Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Vamos tirar um contexto disso. Talvez você diga, pastor, você acabou de falar que Deus não tem nada a ver com o pecado, mas a palavra de Deus está falando aqui que Deus criou todas as coisas. Então, se Deus criou todas as coisas, Deus não criou o pecado? É aqui que nós vamos entrar, que é o primeiro dilema que a gente vai estudar. Primeiro precisamos entender que Deus criou todos os seres celestiais, os seres humanos, com uma lei que é para todas as pessoas, todo ser existente, todo mundo existe a lei da escolha, do bem e do mal. Tanto na terra como no céu, existe essa escolha do bem e do mal. Isso é para todos, independente do credo religioso da pessoa, independente de quem ela seja, independente de que seja quem for, existe uma escolha do bem e do mal. Deus não criou robôs, Ele criou seres pensantes para se tomar uma escolha. E, logicamente, como Pai, Ele fala sobre escolher o bem, mas Ele não obriga ninguém. Então o pecado, ele vem dessa transgressão dessa lei. Qual lei? A lei fixa de escolha. É quando eu escolho, é como eu falei para você já no início, o pecado intencional não é somente um erro, mas sim uma escolha. E a pergunta que nós nos fazemos, da mesma forma que com Adão, ele foi uma porta para o pecado, porque ele escolheu, Lúcifer foi a origem, porque Deus criou, porque Deus quis assim? Não.
Deus criou perfeito, Deus criou formoso, e isso podemos entender. Então, a primeira coisa que tem que sair da nossa mente agora é entender que Deus deu o livre-arbítrio, a escolha para cada um de nós, e nós escolhemos aquilo que nós iremos fazer. Mas entendemos que Deus não criou o mal, que Deus não criou tudo isso. Tem pessoas que pensam, por que tanta coisa ruim acontece? Deus não criou isso, mas uma escolha que gerou isso. Da mesma forma que Deus não criou Satanás, mas a escolha de Lúcifer fez com que virasse Satanás. Então o pecado está em escolher a transgressão a Deus. O pecado está em eu escolher aquilo. Nós, por si mesmo, pecamos inconscientemente, ou muitas das vezes, já foi falado aqui, pecamos no pensar, no falar, em todo momento. Mas quando o pecado é intencional, então agora é uma escolha. Então agora não é mais um erro somente, agora se torna uma afronta. Agora imagine nós afrontando a Deus. Se nós afrontamos o diabo, tem Deus. Se as pessoas nos afrontam, tem Deus. Mas se nós afrontamos a Deus, é isso que nós devemos pensar em relação ao pecado. E quando nós entendemos que eu pequei intencional, então Deus está contra mim, eu começo a entender e perceber, então não vou pecar. Está dando para entender até aqui? Então, vamos ler mais alguns textos para ficar bem. Até aqui, entendemos que o pecado não foi criado por Deus, mas foi criado, originado da escolha de alguém que escolheu não estar com Deus. Ali foi gerado o pecado. E tudo aquilo que eu me volto contra Deus, já foi falado aqui, que o pecado é errar o alvo. O pecado é isso, é quando eu escolho para o outro lado, quando eu tomo essa atitude, a minha vida é para o outro lado. Tem pessoas, nós precisamos entender a respeito disso. Talvez muitos vão criar várias teorias sobre pecado, e hoje nós vemos muitos filósofos que falam muitas coisas, tentam entender o pecado, tentam entender a sua origem, tentam entender de uma forma humana como surgiu, como acontece, como é que é a mente humana, mas de uma forma humana eu não consigo compreender o pecado. Então, os cientistas, os filósofos sempre vão chegar em uma conclusão apenas, que o pecado não tem uma explicação, não tem uma explicação da origem do mal, da origem do pecado. Mas até muitos, infelizmente, cristãos, teologia, alguns, vão para um lado ao qual também dessa forma, ao qual vem o pecado como algo que tem que acontecer. Eu tenho que pecar. É algo normal do ser humano. E não, Deus não criou os anjos para pecar. Deus não criou eu e você para pecar. Mas nós pecamos porque nós escolhemos pecar. Está dando para compreender aqui, gente? Entenda que Deus não me criou para que eu viva uma vida de pecado. Mas, quando eu viro a porta do pecado, então o pecado me entra e me afasta. Melhor, eu acabo estando longe de Deus. Então vamos lá, continuando. Para que nós possamos entender o pecado, lemos aqui o Apocalipse 4:11, que aparece, Deus criou todas as coisas, mas Deus criou perfeito. Mas diante das escolhas, o perfeito acabou originando, por não escolher a Deus, originou ao pecado, começando nos céus, começando com alguém que estava ali com Deus. É o que nós precisamos nos policiar. Mas vamos ler lá Jó, capítulo 34, verso 10. 34, verso 10 de Jó. 34, 10 de Jó.
Ela diz o seguinte, ó. Sendo assim, ó homens de sabedoria, ouvi-me, longe de Deus esteja a praticar qualquer maldade, e o Todo-Poderoso em pensar em fazer que não é justo. Então aqui, diante desse versículo de muitos que tem na Bíblia, isso mostra que Deus nem pensa em fazer aquilo que não é justo. Então não casa Deus fazer o pecado, porque Ele não tem, ou fazer o mal, o pecado em si, porque Ele nem pensa naquilo que não é justo. Deu para compreender até aqui? Amém? Muito bem. Então entendemos que o pecado se torna uma escolha. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. 32, 4. Também, se você não conseguir acompanhar lendo, eu aconselho você a anotar e você está lendo na sua casa, que é importante para você compreender. Ele é a nossa rocha. 32, 4. Ele é a nossa rocha. As suas obras são todas perfeitas, seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Acompanhe comigo Tiago 1,13. Tiago 1,13. Lá diz o seguinte, 1,13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Acompanhe comigo de novo lá, voltamos para Deuteronômio 25, 16 agora. Deuteronômio 25, 16. Deuteronômio 25, 16. Diz o seguinte, ó. Porque o Eterno, o teu Deus, abomina todos os que praticam tais injustiças, todos que negociam desonestamente. Muito bem. Eu li esses textos para nós termos uma ideia do caráter de Deus, e Deus não criaria algo ruim. Ele não criaria algo injusto, porque Ele é justo. Não passa na mente Ele criar algo que não seja justo. Então isso cai por terra, dizendo que Deus criou o pecado, como algumas linhas seguem isso. Algumas linhas filosóficas seguem entendendo isso, ou até mesmo teológicas entendendo isso. Então Deus é justo. O pecado veio com uma escolha, a escolha após isso. Então entendemos que o pecado nada mais é também que a transgressão da lei, como eu já falei para vocês. A transgressão de uma lei. A lei é essa lei, e todos nós temos essa consciência do bem e do mal, do certo ou do errado. Até mesmo, seja qualquer religião, ela tem a consciência quando ela faz algo errado. E essa consciência é gerada por Deus. Deus me deu essa consciência para eu entender isso, a respeito disso. Então nós precisamos olhar para as nossas escolhas. Gostaria que você abrisse essa Bíblia também lá em Jó 37, 7. 37, 7. Jó 37, 7. Jó 37, 7. Lá diz o seguinte, ó. Logo após a luz, vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestade e voz. Quando a sua voz ressoa, nada pode fazê-lo voltar. Então, entendemos até aqui o pecado, a origem. Entendemos que a origem foi os céus. Entendemos também que Deus criou todos os seres, começando pelos seres celestiais, mas também deu a eles a livre escolha. E diante dessa livre escolha, esteve alguém
que deixou algo entrar em seu coração e acabou escolhendo estar longe de Deus, e não só estar longe, querendo de alguma forma ser mais, estar entre as estrelas, estar ainda maior do que Deus, e que precisamos entender isso. Leia comigo lá em Ezequiel, capítulo 28, verso 12, que nós vamos entender essa história. 28, 12, 17. 28, 12, 17. Lá diz o seguinte, ó. Filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Esteve no Éden, delícia jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outros. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para no exato dia em que foste criado. Além disto, foste também ungido como querubim, guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas em pedras resplandecentes. Naquele tempo era perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti, por intermédio de teus muitos negócios, e toda a terra encheste o teu coração de arrogância, brutalidade, e pecaste. Por este motivo lancei profanado e humilhado para longe do monte de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo, soberbo, por causa da impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria, por conta do esplendor da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante os reis e governantes. Aqui vemos um apontamento para o que se aconteceu, referindo-se à queda em si. Deus, ele criou o perfeito, como já foi falado, mas nessa perfeição já começou, ele começou a perder o foco de Deus e começar a olhar para a sua perfeição. Então a origem do pecado veio quando tirou os olhos de Deus, perdeu a humildade em si e começou a ter um coração altivo. Isso deu a origem ao pecado. O grande problema de hoje é que muitas pessoas estão seguindo a mesma originalidade do pecado dentro das denominações, deixando o seu coração ser altivo. Deus não me criou para o pecado, Deus me criou com a semelhança dele. Ele não me criou para eu viver no pecado, como ele não criou Lúcifer para viver pecando, mas porque ele tirou os olhos de Deus, deixou o seu coração estar altivo, e aquilo gerou uma malignidade nele, de maneira que deu origem ao pecado. O pecado não aconteceu do nada, estava tudo bem com Deus, e de repente virei e pequei. Não, houve uma escolha, e essa escolha foi me levando a ambientes ao qual eu fui vivendo um pecado. Assim foi, porque eu acredito que a Bíblia fala também sobre levar uma terça parte das estrelas, se referindo a anjos, se referindo a outros. Eu fico na minha mente imaginando, se ele trouxe uma terça parte, quer dizer que ele teve tempo de talvez se arrepender.
tempo de se arrepender, mas em vez de se arrepender, ele contaminava outros, ele talvez, não sei, falava para outros, e assim foi a cada vez mais externando aquilo que já estava dentro dele. E parece, falando assim, eu estou falando de algumas denominações que estão gerando dentro de si o princípio do pecado e acabando, em vez de se arrepender, falando, olha, contaminando outros. Eu não sei se você está entendendo até aqui, mas saiba que é uma escolha de cada um de nós ouvir a Deus ou ouvir pessoas caídas. Então eu preciso escolher e entender que se eu escolho o pecado, eu estou afrontando a Deus. Temos o destino de Lúcifer em si, temos o destino dele, que nós sabemos o que aconteceu. Precisamos olhar para nós mesmos, e será que nós não estamos tendo esse princípio em si? Precisamos entender e olhar para nós em si. Então entendemos até aqui. O princípio do pecado foi aonde? Os céus. O pecado intencional, ele é uma afronta. Até aqui nós entendemos isso. Ele não é só um erro, mas uma afronta. Entendemos que ele começou a ter essa altivez porque deixou de olhar, deixou de louvar a Deus, deixou o orgulho, a sua altivez no seu coração, e ali foi se perdendo a cada vez mais. E às vezes nós estamos deixando essa originalidade a cada vez corroer o nosso coração. Entendemos que o pecado veio ali, a origem do mal veio ali. Gostaria de ler com você também Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Isaías 14, do verso 12 ao 14 também. Isaías 14, do verso 12 ao 14. Isaías 14. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações. Afinal, tu costumava declarar em teu coração: eis de subir até os céus, erguerei o teu trono acima das estrelas de Deus, e eu estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado, o alto norte, monte santo. Vemos que a intenção já não era mais adorar a Deus, a intenção não era mais servir a Deus, a intenção dele já estava a construir o seu trono, preocupado com os seus afazeres, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e deixando a adoração de lado. E nós vemos que isso causou a queda, essa queda dele de fato. Ali teve a origem do pecado, a capacidade de pecar. E ali nós vemos a continuidade da história. Mas será que nós não estamos gerando isso em nós? Sabe, volta a falar, você não foi criado para o pecado, entendeu isso? O pecado não é algo que tem que ser rotina em nós. O princípio da criação não foi o pecado. O princípio da criação foi a perfeição como Deus ele quis. Então nós precisamos voltar à originalidade do que Deus queria de nós e não deixar com que a origem do pecado que derrubou ali Lúcifer venha entrar de alguma forma, nós venhamos ser essa porta aberta de fato. Não devemos deixar isso acontecer.
E quando ele fala no texto, eu subirei até ao céu, ele faz uma referência à habitação de Deus. É alguém que se acha o maior, que quer estar sempre, é uma altivez. Infelizmente hoje, as pessoas não estão preocupadas em agradar a Deus, elas negociam, negociam as suas vidas, negociam valores, pecam, mas querem manter o seu título, querem manter as suas aparências. O que nós mais vemos hoje são escândalos acontecendo, mas quando eu falo sobre escândalos acontecendo, é mais para nós olhar para nós mesmos e dizer que não seja nós, que nós não venhamos ser essa porta aberta, porque nós fomos remidos pelo sangue de Cristo. Se Adão abriu uma porta, Cristo, através da vida dele, do sangue dele, fechou essa porta para aqueles que aceitam. Mas precisamos nos posicionar. Aqueles que estão em Cristo, essa porta é fechada e podemos sim viver longe do pecado intencional. Mas o problema de hoje é que o pecado vem maquiado para as pessoas, não entendem que é uma afronta, acham que é um pequeno erro. Cometi um errinho, Deus vai me perdoar. De fato, Deus perdoa se nós nos arrependemos, mas eu não posso voltar ao pecado, se é aquele pecado intencional. É como se uma pessoa viesse assim, para você e falasse, errasse com você, pisasse no seu pé. Se você acontece que não é intencional, tudo bem, mas quando acontece várias vezes, pergunto para você, você já vê que é uma escolha, não é um acidente. Quando eu piso no pé de alguém, desculpa, mas se eu piso 10 vezes no pé daquela mesma pessoa, no mesmo lugar, adianta pedir desculpa? Não adianta, porque eu continuo fazendo. Então eu preciso compreender como é que eu estou em relação de fato a esse pecado. Será que eu não estou sendo intencional? Será que eu não estou afrontando? E eu não estou falando isso para nos diminuir, eu estou falando isso para nos posicionar e entender sobre esse pecado em si. E ele fala sobre acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Faz uma referência ao exército, aos anjos. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Você vê, a Bíblia usa a simbologia em alguma das suas expressões. Você vê que o simbolismo bíblico de montanha significa reino. Sabe? Nós vemos desde o princípio que aquele que originou o pecado não queria adorar a Deus, mas queria formar para si um reino, um império. Ele queria para si aquilo. E nós não vemos essa essência do pecado original nesse mundo. Não digo nem no mundo, digo muitas vezes em denominações que não querem se voltar para o reino, mas querem construir impérios. Vemos o princípio lá em Satanás. Vemos que ele queria, quando estava nos céus, como Lúcifer, como anjo, ele queria construir para ele um império, queria construir algo somente para ele, para a glória dele. E será que não tem isso acontecido em nosso meio, muitas das vezes, na igreja no geral? Pessoas que usam o nome de Deus para construir impérios, pessoas que usam o nome de Deus para construir coisas para si mesmo, e vão se perdendo a cada vez mais. E muitas das vezes tem acontecido isso. Êxodo capítulo 16, verso 10. Êxodo 16, 10. Êxodo capítulo 16, o verso 10. Diz o seguinte, Êxodo 16, 10. É isso. Diz o seguinte, ora, quando Arão falava, toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem.
Olha para você ver, gente. Para você ver que a glória, isso é isso mesmo. Êxodo. Lúcifer queria possuir essa glória. Quando ele fala, eu vou construir um trono mais alto, ele queria roubar de alguma forma a glória de Deus. Vou construir as trono nas nuvens, acima das estrelas. Ele queria roubar a glória. Isso é muito ser humano hoje. Qualquer coisinha não é para agradar a Deus, é para a glória deles. Nós queremos roubar aquilo que nunca é nosso, é dele. A Bíblia fala que Deus não divide a sua glória, mas às vezes nós queremos para nós. O que eu quero dar a entender essa noite é entender que Deus, ele é bom, não foi Ele que criou o pecado. Nós, com as nossas escolhas, geramos o pecado. Nós abrimos uma porta para o pecado que foi originado nos céus, mas que muitas das vezes há vestígios desses sentimentos, dessa rebelião, há vestígios dessa altivez em nós hoje. E aí nós nos perguntamos o porquê que nós não crescemos espiritual. Talvez nós ganhamos várias coisas, até títulos na igreja, mas espiritualmente não crescemos. O porquê que talvez nós não evoluímos no nosso relacionamento com Deus. Talvez porque a essência, o pecado em si, ainda há alguma coisinha que precisa ser alinhado. Logicamente, eu não posso ser aquele que peca intencionalmente, é uma afronta. Mas se existe algum vestígio de alguma coisa, de um princípio, nada é do nada, ninguém está lá, tudo bem, depois acontece o pecado, não. Houve um tempo, houve um processo, houve um momento, um tempo de arrependimento, mas que nós negligenciamos e acabamos trazendo essa porta do pecado em nossas vidas. Então, será que nós não estamos assim? Às vezes nós não autoavaliamos e depois reclamamos, aconteceu isso, eu caí, eu fiquei triste, eu não quero mais. Mas isso não é do dia para a noite, isso é um tempo. E às vezes porque eu não atento ao pecado, eu não olho e me desvio do pecado, eu acabo tendo essa influência do pecado, e eu acabo errando intencionalmente. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós ouvimos ministrações do que é certo e o que é errado. Nós entendemos isso, mas muitas das vezes nós ainda acabamos sendo intencionais na intenção de pecar. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9. Ela diz o seguinte sobre isso: assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Muito bem. Você vê que quando ele deixou a altivez, tirou os olhos de Deus, deixou de adorar, queria construir o trono para ele. Quando ele deixou tudo isso, ele deixou, o mal se originou nele. E agora, ela só errava. O princípio do erro estava ali. E às vezes nós não atentamos a essas coisas. Abra também Mateus capítulo 10, verso 2. Mateus 10, 2. Mateus 10, 2. Lá do seguinte, 10, 2. É 10, 2?
são esses os nomes dos 12 apóstolos, Mateus? E são esses os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E ali está a sequência dos outros discípulos. Mas o que eu quero dizer com isso? Sabe, Deus, Ele nos criou e nos escolheu para andarmos com Ele. O pecado nunca pode ser intencional, porque isso é uma afronta. E isso é o princípio de Satanás. E eu preciso compreender isso. Eu preciso me posicionar. Deus nos chamou para ser original. Não deixar a natureza de Deus em nós se corromper como aconteceu com Ele. Porque muitas das vezes nós deixamos as coisas nos corromper. Nós deixamos o pecado em si nos alcançar. Então ele perdeu o estado original. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Vamos lá de novo. Efésios 6. Mas o seguinte, Efésios capítulo 6, o verso 11. Faz o seguinte, revestir de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra esse lado do diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entenda, gente, que existe como você andar em santidade. Em Deus nós podemos andar com santidade. Não deixe o pecado ser intencional na sua vida. Vemos aonde originou o pecado, teve a distância de Deus por causa de uma escolha. Vemos o processo de queda, que ele caiu. E isso tem acontecido muito, infelizmente. E o que nós precisamos, no ser humano tem acontecido muito, e o que nós precisamos é nos posicionar de verdade e entender sobre o pecado. Se há esse pecado intencional, que hoje eu conheça, que não é você sentir algo. Sabe, tem muitos, mas eu não senti em mudar, sabe? Mas eu decidi, eu entendi que o pecado afronta a Deus, então eu vou me desviar do pecado. Não é pelo sentimento, mas pelo entendimento. O entendimento do que é pecado, então eu não vou fazer. É verdade que muitas das vezes o pecado, ele tenta, como eu falei no início, ele tenta se maquiar, ele tenta fazer de alguma forma ser bom aos seus olhos, aos nossos olhos. Mas o pecado, seja maquiado ou não, sempre é pecado. Sempre vai ter uma origem e vai ter uma queda. Não existe pecado que continue de pé. Vai chegar um tempo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então não tem pecado que vai continuar de pé. E se eu continuar vivendo intencionalmente nesse pecado, então eu estou tendo o mesmo destino, a queda. E não só a queda, mas também influenciando, achando que estou salvando pessoas, eu estou incluindo, eu estou sendo a porta de acesso para a pessoa também pecar. Eu erro e acabo induzindo a outra a errar. E quando eu falo pecado, eu não estou falando somente coisas, adultério, outras coisas. Eu estou falando de errar o alvo. Às vezes a nossa compreensão do pecado errada nos faz disseminar aquilo que também é errado. Então muitas pessoas que eram para se desviar do pecado, hoje entram no pecado, porque a falta de entendimento do pecado da minha parte acaba contaminando outras pessoas. Então se eu não entender que a origem é uma afronta a Deus, se eu não entender isso e me desviar do pecado, eu vou ensinar algo errado, eu vou posicionar algo errado, e não só eu me perco, mas pessoas estão se perdendo, porque pessoas estão olhando para mim e para você. Sabe, aqui, Deus, Ele não escondeu os erros das pessoas, mas Ele traz as pessoas para o arrependimento. Nós vemos homens de Deus que tinham seus erros, pecaram, mas quando entenderam o pecado, se desviaram. Temos exemplos disso. Mas quando o pecado começa a ser sempre intencional,
Chegou a hora, Gil, vai chegar o momento que a conta vai chegar, porque eu estou até ainda a ira de Deus para mim. Eu estou deixando o pecado me distanciar de Deus. Então que nessa noite eu possa compreender. Às vezes nós tínhamos esse entendimento, no começo da fé eu achava que era assim. Eu estou indo na igreja pelo menos, eu estou lendo a Bíblia pelo menos. Pelo menos eu não adultero, eu não roubo. Mas eu não estou fazendo a vontade de Deus. Então é pecado, porque eu não estou acertando o alvo. Então é erro, é pecado. É mais do que um erro, porque é intencional, é pecado. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo falar. O pecado não foi criado, eu falo 10 vezes a mesma coisa para ficar gravado nos nossos corações. Porque aí a pessoa ela acaba dando legalidade para ela mesma. Mas aí ela usa, aqui é falar todos nós pecamos. Aí ela pensa, todos nós pecamos, então tem problema aquele pecado. Não tem problema aquilo ou aquela outra coisa, não tem problema. E ela acaba vivendo algo assim que não é normal, não é para isso que Deus criou ela. Não é para isso que eu e você fomos criados, nós fomos criados para a glória de Deus. Mas nós, muitas das vezes, estamos deixando o pecado nos dominar, a nossa falta de entendimento nos faz com que nós nos apegamos ao pecado e por conta disso não conseguimos ter uma vida com Deus e deixamos essas coisas nos vencerem. Então que nessa noite que haja compreensão do pecado e haja um posicionamento contra ele. Hoje eu estou falando para você o pecado original, nós vamos ainda falar muita coisa, mas no decorrer dos ensinos, mas precisamos ter esse ponto inicial. Precisamos entender a origem de tudo isso. Sabe? Tem pessoas que elas querem visualmente, eu quero ser parecido que nem o homem de Deus e tal. Mas as minhas atitudes estão concernentes. Eu quero ser semelhante a Deus. Mas nós fomos criados semelhantes a Deus, sem dúvida. Mas será que esse Deus olhando para a nossa vida, Ele vê semelhança? Gente, precisamos nos posicionar quanto a isso, tá? Abra comigo lá em Judas capítulo 9. É 9? Não, acho que não é 9, acho que é versículo. Mas Judas, abra lá em Judas. É versículo 9. É o versículo 9. Versículo 9. Nós vemos, no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, imitando-se a declarar: ó Senhor, te repreendo. O que nós vemos aqui? Que sempre aquele que tem o princípio do pecado vai sempre querer ir contra as coisas de Deus, sempre vai querer batalhar contra as coisas de Deus. E infelizmente hoje nós vemos nas denominações pessoas que sempre têm um argumento contra, sempre tem alguma coisa a falar, ou seja do som, seja do pastor, seja do irmão, e que isso precisa ser ajustado, entendido e se posicionado de uma forma diferente, se posicionado de uma forma que Deus realmente queira. E às vezes nós deixamos com que o pecado nos vença. Está dando para compreender aqui, gente? Nós já vamos chegar ao final, mas que a gente entenda. Deus deu uma escolha para nós. E Ele quer que nós escolhemos Ele. Satanás tinha um lugar de... Lúcifer tinha um lugar de privilégio, mas virou Satanás, porque deixou isso corroer o seu coração. Teve um tempo, eu acredito que teve, mas a questão é que não quis, fez o que fez, e houve a queda iminente. E nós, com as nossas escolhas, nós estamos louvando
Ou será que estamos querendo construir tronos, reinos para nós mesmos? É isso que nós precisamos olhar. Talvez, quando nós olhamos a nossa vida, olhamos a vida de Jesus e a vida de Lúcifer, qual é a semelhança? Qual semelhança se tem mais? Porque às vezes nós olhamos a vida de Jesus, humilde, tal, e muitos outros atributos, não há semelhança. Mas olhamos com a vida dele, do diabo em si, orgulho, e talvez nos assemelhemos mais a ele do que realmente a Jesus. Está entendendo, gente? Porque parece que às vezes dá uma resposta aí. Amém, gente? Muito bem. Então precisamos olhar e perceber quem realmente nós somos, e o pecado se originou nos céus, e o pecado é uma escolha que nós tomamos, e o pecado me afasta de Deus, e o pecado é uma transgressão dessa lei natural. E todos têm essa consciência, foi dado a todos essa consciência de entendimento do pecado, E nós, como que nós estamos? Então, diante de tudo que você ouviu, eu quero perguntar de novo algumas coisas aqui. Em que lugar que teve o pecado mesmo? O princípio, a origem? O céu. Os céus. Para os cientistas é um erro da mente. É algo da mente. É algo... Mas como que é da mente, mas tem gerado tantas coisas no mundo, tem gerado distância de Deus. Essa lei transgredida nos afasta, mas Deus quer nos trazer para perto. Sabe, se hoje, diante de tudo que você ouviu, o diagnóstico aponta um pecado, existe remédio, existe o médico dos médicos. Diagnóstico que chegou até você hoje, talvez pelo seu dia a dia, você não você tem visto esse princípio. Não roubou, matou, nada disso, não é algo, mas você está errando o alvo, já não é a primeira vez. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Nós sabemos para onde temos que ir, mas não fazemos, não nos posicionamos. Ouvimos várias ministrações, mas continuamos do mesmo jeito. Continuamos sempre vivendo do nosso jeito. Nós estamos sendo intencionais no pecado. Entenda isso. Porque às vezes quando eu estou falando para você de pecado intencional, o pessoal já vai lá longe. Ah, mas eu não adulterei. Não, mas eu não matei ninguém. Mas quando eu decido a saber que eu tenho que orar e eu não oro, eu peco. E é intencional. Quando eu entendo que eu tenho que saber que tenho que me relacionar com Deus e não me relaciono, eu estou pecando. Não é a Bíblia que fala isso? Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, isso é pecado. Então às vezes nós levamos a um extremo e nos confortamos com a nossa vida no pecado. Levamos o pecado, achamos eu estou com Deus, eu não mato, não roubo, eu acabo tendo a minha mentalidade humana e levando apenas como pecado algo grande. Eu não faço como fulano que está mentindo, eu não faço como o outro que está fazendo isso. Eu estou dando um bom testemunho, mas às vezes eu não estou posicionado onde Deus queria que eu estivesse. Isso é pecado. E às vezes eu estou pecando intencional, é esse que é o problema. E eu não estou entendendo que mesmo num banco de igreja, ouvindo pregações, eu estou traindo a ira de Deus para mim. A ira de Deus permanece em mim. Porque eu não estou me posicionando contra o pecado, mas eu estou intencionalmente pecando. Então entenda que o pecar, volta a falar, não é você sair daqui e fazer muitas coisas erradas, mas é você não obedecer a Deus, é você não ouvir, Deus está falando com você porque Deus fala e você sabe disso. É nós que não queremos ouvir, às vezes Deus fala, olha, você faz isso, vai lá, ora, vai lá, lê a Bíblia, vai lá. Deus falou através do culto, Ele fala, se você prestar atenção, Ele fala com você. Mas às vezes nós não fazemos, estamos pecando. E o pior, pecando intencional. Eu quero que você entenda isso e comece a ter.
nós ter temor ao pecado, não ao pecado, a Deus, e por ter temor a Deus, nós não pecamos. Então, pare de ter aquela consciência religiosa. Tá tudo bem porque eu pelo menos sou assim. Não. Às vezes, lembra lá de Pedro? Pedro estava com Jesus. E Jesus vai falar para Pedro em algum momento que, olha, o diabo está te peneirando, hein? Pedro estava em adultério, Pedro estava roubando, Pedro estava só se distanciando com as suas atitudes de Deus. Mas ele não fez nem algo, depois ele negou, sim, verdade. Mas naquele momento em si, não. Naquele momento parecia que ele era o melhor discípulo que tinha. Lembra também a briga do corpo de Moisés, o diabo brigando pelo corpo. Sabe, às vezes nós achamos que vamos para o céu porque somos certinhos. Nós vamos morar com Deus porque somos certinhos. Nós vamos morar com Deus porque eu sou uma pessoa honesta. Tem muitas pessoas honestas. É um dever cristão, um dever de todo mundo, na realidade, de todas as pessoas. Mas será que eu estou me desviando do pecado e agradando a Deus de fato? Ou será que a minha vida não pode ser aquela... Eu não sei se eu estou dando a entender, pessoal. Desculpa, que o Espírito Santo possa te revelar. Mas entenda, às vezes nós somos assim. Eu vivi parte, de conversão vai fazer 20 anos. 20 anos, quando eu desci as águas. Há 20 anos atrás. No começo da minha fé, eu digo até dos primeiros 10, 12 anos. Eu ainda não entendia a respeito. Eu achava que pecado. Mas chegou o momento que eu entendi que é uma afronta. E quando eu entendo que é uma afronta, sabe a pessoa que você mais ama? Você quer fazer o melhor para ela, não é? Lógico, tem momento que tem que corrigir, mas você quer fazer o melhor, você quer agradar. E como que eu digo que eu amo a Deus se eu só estou afrontando? Se uma pessoa só te afronta, o que você acha dela? Você sempre pensa, essa pessoa está de pirraça comigo, ela não gosta de mim. Como é que você quer que Deus saiba que você ama Ele e Ele olha para você, só afronta, só afronta, só afronta. Ele olha para nós, só afronta, só afronta, só afronta. Sabe, hoje é o culto de ensino. Estamos entendendo mais sobre o pecado. E se hoje você diz, eu preciso me posicionar. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Daqui a pouquinho nós vamos cantar uma canção e orar. Mas não saia daqui do mesmo jeito. Não saia daqui... Quando a gente vê a Bíblia, a gente vê uma intensidade nos homens de Deus. É muito falado de José. Fugiu lá da mulher, do pecado. Sabe, se tem uma coisa que a Bíblia manda fugir, é do pecado. A Bíblia não manda enfrentar o pecado. Eu sou forte, mas fugir. E hoje tem pessoas que colocam o pecado do lado, mas eu sou forte com Deus. Não. Como que eu estou considerando o pecado hoje? Talvez o pecado tenha sido algo comum para mim. Talvez o pecado para mim tenha sido algo... Aí ela usa o argumento. Pessoas que usam a Bíblia e dizem, mas todo mundo peca. Então, que nessa noite eu possa olhar para mim, para a minha vida. Olhar para como está o meu coração. Será que esse princípio não está? Será que eu estou acertando o alvo? Ou será que dia a dia eu estou numa igreja, eu estou ouvindo o evangelho, eu ouvi pregações, eu ouvi muita coisa, eu tenho muito tempo de convertido, mas se eu continuar no pecado, a queda é iminente. Quais são os resultados registrados? Quais são os resultados da queda?
a distância de Deus, a condenação. Nós sabemos que o Satanás não tem mais chance, mas eu e você temos. A graça nos dá uma oportunidade hoje. Gostaria que você ficasse de pé, se você puder. Você ficasse de pé. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero que você fique à vontade. Mas se hoje é dia de você dizer, olha, eu reconheço, e talvez não é nenhum pecado, ou talvez seja, mas é dia de arrependimento também. Mas você sabe que você já faz um tempo que não está acertando o alvo, que você está tentando dar argumentos para você mesmo que você está bem, mas no fundo você sabe que está errando o alvo. Você está tentando achar texto bíblico para se autoconvencer, eu não estou pecando, mas no fundo sabe que já tem coisas que Deus está te pedindo há muito tempo, mas você tem sido relutante quanto a isso. E Deus tem falado com você, mas você tem resistido. Você tem ido para o outro lado. Aí por conta disso, você não entende a fraqueza espiritual que você está tendo, mas é porque você está errando o alvo. Deus está te dando esse tempo. O diagnóstico de hoje, qual é? Talvez é pecado. E se hoje é pecado, avalie. Feche os seus olhos, vamos cantar uma canção.